Hoje você vai aprender definitivamente para que serve cada tipo de argamassa, a ancoragem de cada uma delas e porque é uma péssima ideia não utilizar conforme a indicação do fabricante. Vamos começar falando da argamassa AC1. Toda argamassa ela vem aí uma indicaçãozinha, esse ACzinho que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, seguido de um numeral. Esse AC nada mais é que a abreviação de argamassa colante. E esse numeral é que vai indicar para que serve, qual que é o seu uso. Essa argamassa AC1 ela é indicada para pisos cerâmicos em áreas secas e ambientes internos. A argamassa AC1, a maior parte da sua fixação vai se dar através da ancoragem mecânica. Isso quer dizer, o composto que tem nela vai penetrar nos poros do piso cerâmico e vai dar a sua fixação. E é exatamente por isso que ela é indicada para piso cerâmico, porque o piso cerâmico, a massa do piso cerâmico, digamos assim, é muito mais porosa do que um porcelanato, por exemplo. Agora, por que ela é indicada para áreas internas e principalmente para áreas secas? Acontece que ela não tem a capacidade de suportar umas pequenas movimentações que acontecem nesses materiais. Porque na parte externa, por exemplo, você tem incidência grande solar, você tem chuva, você tem frio. E os materiais, eles expandem ou contraem conforme a época do ano ou conforme o clima. E como ela não tem flexibilidade nenhuma, quando você coloca ela na parte externa, ela vai sofrer muito mais com essas intempéries. E aí é perigoso o piso se soltar. E a mesma coisa acontece nas áreas molhadas, por exemplo, o ambiente de cozinha que está esquentando, daí você vai lavar ou cai água, por exemplo, e tem uma alteração brusca de temperatura. Então, no calor, por exemplo, que o material ele está expandindo, quando cai uma água, a tendência é que rapidamente ele contraia. E aí, com essa movimentação, o piso acaba se soltando. Mas calma aí que essa movimentação, ela não é visível a olho nu. Ela é bem pouquinha mesmo, mas é o suficiente para fazer com que esse piso escape ou simplesmente solte aí do piso e da argamassa. Agora, se ela tem essas desvantagens, por que você deveria utilizar ela, né, na sua construção aí, na hora de fazer os seus pisos? É porque ela é uma argamassa muito barata. Ela chega a custar 1/3 do valor da argamassa AC3, por exemplo, que é a argamassa indicada para assentamento de porcelanato. Então, o custo-benefício, quando ela é aplicada no local correto, é muito bom. E, sinceramente, essa argamassa AC1 para ambientes internos e para pisos cerâmicos vai durar aí o resto da vida. Já a argamassa AC2, ela é um pouco diferente. Ela é indicada para pisos cerâmicos na parte interna, externa e para áreas molhadas. Ela é uma composição que vai dar uma ancoragem mecânica também, por isso que ela é indicada para piso cerâmico, mas ela também tem um pouco de cola, digamos assim, que também vai dar ancoragem química, e é exatamente por isso que ela é indicada para a parte externa. Ela tem aí uma certa flexibilidade que vai ajudar aí nessas movimentações sem esplacar o piso. Tem alguns fabricantes que vão indicar a argamassa AC2 até para a utilização em porcelanatos internos. Aí vai de cada um querer usar AC2 ou não. Particularmente, eu não indico, eu não arriscaria utilizar AC2 para porcelanato, mas tem sim marcas que vão fazer essa indicação e é bom você ficar ligado. Agora, a argamassa AC3, ela literalmente é pau para toda obra. A argamassa C3, ela é indicada para porcelanatos e é indicada para pisos cerâmicos. E não faz distinção aí se você vai usar na parte interna, na parte externa, na área molhada. Existem alguns fabricantes que indicam a C3 para a piscina, indicam aí para a sauna, em ambientes aí realmente úmidos e ambientes que realmente vão sofrer essa movimentação. Então ela é uma argamassa que vai muito bem aí para todos os tipos de piso cerâmico e para porcelanato. A argamassa AC3, a ancoragem dela vai se dar principalmente pela ancoragem mecânica.
Eu tava terminando de fazer a edição aqui e eu reparei que eu falei que a argamassa AC3 ela tinha uma maior quantidade de cola e que fazia uma ancoragem mecânica maior. Não, na verdade ela faz uma ancoragem química maior em relação à argamassa AC1 e em relação à argamassa AC3. Então eu falei errado aí. A AC3, então, a maior parte da sua ancoragem é química, beleza? Valeu! A quantidade de cola que tem nela é muito, mas muito maior do que a AC2 e do que a AC1. E ela também vai ter aí sua ancoragem mecânica. O composto dela também vai ter capacidade de entrar nos poros aí do piso cerâmico para dar o travamento. E a cola vai ajudar aí nessa certa flexibilidade. Agora, por que o porcelanato precisa de tanta cola para grudar? Que eu tô com um exemplo aqui de porcelanato. E a sua composição, o verdadeiro porcelanato, tá, gente? Porque tem muita imitação aí no mercado. Mas a composição que tem da massa desse porcelanato, ele é bem impermeável em relação ao piso cerâmico. Ele é muito mais. Depois eu vou colocar um pouquinho de água em cada um. Vocês vão ver a diferença como um absorve a água e como o outro não. Ele fica aí na superfície. Olha só. Piso cerâmico e porcelanato. Então vou colocar aqui um pouquinho de água aqui no piso cerâmico e vou colocar aqui um pouquinho de água no porcelanato. Vou dar uma esfregadinha aqui para espaçar para a água ir caminhando e vou dar uma passadinha aqui no porcelanato e vou aguardar alguns minutinhos. 2 minutinhos depois, o piso cerâmico, ó, já nem está empoçado mais, já absorveu toda a água que estava aqui em cima. Já o porcelanato, ele tem uma pocinha aqui em cima ainda, tá vendo? Ainda tem bastante água, a hora que eu bato, ó, tem bastante água. E aqui a massa já penetrou tudo essa água. E é exatamente por isso que na argamassa AC3 tem muito mais cola, digamos assim, do que a argamassa AC1, porque ela vai precisar colar o porcelanato. Já o piso cerâmico, você reparou que a água, né, ela já entrou bastante nos poros. Agora, existem duas últimas dicas a respeito da argamassa e esse também é muito importante. Primeiro, em relação ao tamanho do porcelanato ou do piso que você vai estar utilizando. Cada vez mais aparecem aí porcelanatos grandes, né, de grandes formatos. Porcelanatos 1 metro por 1 metro, 1,20 por 1,20, 1,5 por 1,5. O que acontece? Não é toda a argamassa AC3 que é indicada para assentamento desses porcelanatos grandes. Então você deve procurar uma argamassa que lá na embalagem esteja escrito que é permitido a utilização para aquele tamanho de porcelanato. Porque se você usar uma argamassa AC3 comum, como por exemplo aquela que eu mostrei aqui, ela é indicada para formatos até 90 por 90. Passando desse tamanho, caso houver algum tipo de problema, você não vai conseguir acionar a garantia da argamassa, porque ela está disponível para a utilização até um porcelanato 90 por 90. Então é bom você ficar de olho. A outra dica é em relação à argamassa AC3 branca. Existe uma opção aí também no mercado da utilização dela branca. Existem alguns profissionais que falam que preferem a argamassa AC3 branca porque ela dá uma ancoragem melhor, que ela tem mais cola. Mas assim, tudo vai depender de fabricante para fabricante. Mas a grande sacada da utilização da argamassa C3 branca é quando você utiliza aí porcelanatos ou pisos da cor clara, ou vai fazer até assentamentos aí de mármore, de granito, de algum tipo de pedra. Geralmente, pedras costumam ser aí mais absorvente, né? E o perigo de uma argamassa cinza manchar esses materiais é muito maior. Então por isso que existe aí a opção de utilizar argamassa branca. Na verdade, toda vez que eu preciso fazer um porcelanato branco ou muito claro ou fazer alguma pedra, eu sempre utilizo a argamassa AC3 branca. Ela é uma argamassa bem mais cara do que uma AC3 cinza, e mais cara, muito mais cara do que as outras, é claro. Mas você não vai ter o perigo aí de aparecer aquela sombra cinza atrás do porcelanato ou simplesmente manchar. É melhor investir um pouco mais agora, na fase de assentamento,
que depois ter que trocar a peça, ter que raspar, ter que fazer toda a remoção do material colocado. Aí fica muito mais difícil e com certeza fica muito mais caro. Fechou? O vídeo de hoje é isso, eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, você deixa aquele like que vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas também e vai me ajudar de montão. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!